Vamos para a área de vendas e para a entidade de clientes potenciais, os nossos leads. Vamos pegar aqui o nosso cliente potencial Fernando Gomes, no qual nós temos aqui um tópico de suporte mensal do Fernando Gomes da empresa A. Isso já se sabe que está amarrado aqui na parte de clientes e contas, empresa A, e na parte de clientes contatos, o Fernando Gomes. Entramos de novo no registro de lead, de cliente potencial, e o que eu quero mostrar nessa aula aqui é a área que se abriu de linha do tempo. Na criação do registro em si, dentro do pacote aqui da entidade, que eu posso ter pacotes de registros, né, grupos de registros, conjuntos de registros, um bot, né, um robô automatizado, criou uma postagem dizendo que eu criei esse registro, justamente para ficar na timeline aqui um log, né, se precisar fazer auditoria mais tarde ou apenas para consulta. Né, a gente sabe que esse registro foi gerado no dia 20/7 às 8h11. E aí, eu posso fazer qualquer tipo de postagem desde que eu use a ferramenta de atividades, tá? As atividades, elas estão contidas aqui no grupo Meu Trabalho, onde eu tenho painéis e atividades. Mas se eu clico aqui, eu venho para as atividades generalizadas, do tipo compromisso, do tipo e-mail, amarradas a vários tipos de registros, com nenhuma obrigatoriedade de ter a entidade do tipo cliente potencial. Porque uma atividade ela pode estar amarrada a um registro do tipo oportunidade de venda, concorrente, conta, contato, cotação, ordem. Então, quer dizer, qualquer tipo de registro para essas categorias, classificações de entidades, eu posso ter atividades amarradas. Então, nesse primeiro momento, essa aula vai mostrar como é que eu crio atividades dentro de um registro de cliente potencial, de lead, tá? E a oportunidade ela está aqui. Por isso que eu mostro sempre essa área central. Aqui eu tenho o resumo da ficha de contato, do formulário de contato, com campos e informações de contato, a ficha da empresa para o registro do formulário de empresa, informações aqui de geolocalização, utilizando o Bing Maps aqui em tempo real. E aí eu tenho detalhes desse registro, arquivos desse registro, ele vai buscar alguma documentação que esteja associada, e aí vale falar sobre a integração do SharePoint aqui, tá? Porque essa integração que eu tenho aqui já está conectada a um site SharePoint, é uma biblioteca de documentos do site SharePoint, é ele quem cuida do GED. E aqui eu tenho os registros relacionados. Voltando para resumo e saindo da parte esquerda, eu vou pular para a parte direita, onde eu tenho os participantes desse lead, que pode ser mais do que um, pode ser mais, podem ser duas pessoas, três pessoas e assim por diante, né? E eu tenho os concorrentes associados, que nesse caso é o concorrente A, mas eu poderia ter um B, um C aqui, que é um forte concorrente para esse lead, para esse cliente potencial. Ou seja, se eu não trabalhar bem ele, eu posso perder ele para esses potenciais concorrentes. Do mesmo jeito que um cliente ele pode ser potencial, um concorrente também. Se eu trabalhar bem, é cliente potencial. Se eu não trabalhar bem meu processo de CRM, é um concorrente potencial. Isso eu expliquei em aula passada. Tá? Agora, vamos para a área central, onde nós temos a linha do tempo. O bot gerou aqui o registro da criação do próprio registro, foi quando eu criei e salvei. Mas eu tenho no meu mais aqui, ó, nesse ícone, as minhas atividades. Este é o assunto dessa aula, levando em consideração que eu vou explicar como trabalhar com as primeiras atividades do nosso processo comercial dentro de um registro de cliente potencial, de lead. Tá? Veja, eu expliquei isso na aula anterior, mas eu vou voltar a explicar. Nunca é ruim reforçar. Um processo bom de CRM é aquele que é bem acompanhado, é aquele que você não deixa esfriar, ele tem sempre que estar morno, você tem sempre que estar visualizando, puxando relatórios, visualizando gráficos, dashboards, indicadores, tem que estar consultando lista, tem que estar consultando status, para entender se aquele lead, aquele cliente potencial, ele está tendo um bom acompanhamento. O lead que a gente deixa para lá, ele fecha com o concorrente, ou ele até esquece que orçou com a gente e não quer comprar mais porque se desinteressou. De tanto tempo que a gente não ligou para ele, né? Não mandou e-mail, não deu ali um telefonema para ver se está precisando de mais alguma informação, tirar alguma dúvida, né? E assim por diante. O que eu tenho de atividades aqui? Compromissos,
que é quando eu preciso ir até o meu cliente fazer alguma reunião, alguma apresentação de serviço comercial, por exemplo, ou simplesmente marcar um café, um almoço, né, para conhecer melhor o cliente. Mandar um e-mail, sim, eu posso mandar e-mail a partir do Dynamics 365 sem precisar sair daqui, ir para o Outlook e no Outlook preencher tudo que a gente conhece, no campo para, assunto, corpo do e-mail, eu faço tudo aqui. Basta que eu já tenha tudo integrado no meu Dynamics 365. Nós estamos falando de Microsoft em todas as pontas, poxa. Então, se abaixo do guarda-chuva Microsoft 365 eu tenho o Exchange, que é quem manda na parte de correio eletrônico corporativo, e o meu Dynamics 365, que é quem manda na parte de CRM, eu consigo conectar os dois e eu consigo ter ali uma sandbox do Exchange dentro, né, do Outlook, dentro do meu Dynamics 365 e consigo enviar e-mail a partir de lá. Eu posso colocar uma tarefa generalista simples, que não tem nem viés de e-mail, nem de compromisso, nem de telefonema, né? Mas aí eu tenho também telefonemas de entrada e de saída, né? Um telefonema de saída é quando eu ligo para o meu cliente potencial, para o meu lead, para o meu prospect. E um telefone de entrada é o contrário, quando eu recebo uma ligação, tá? Você pode notar que muitos leads, muitos clientes potenciais, eles são gerados, eles são criados, ou seja, a demanda é criada por conta de uma ligação de entrada. É o famoso primeiro contato por telefone. Por que não? Se você coloca o seu telefone no seu site institucional e ele aparece na internet, nas buscas da internet, é o cliente potencial que vai decidir como que ele quer entrar em contato primeiramente com você, né? Fazer o primeiro contato. Se ele quiser entrar em contato pelo botão de entrar em contato da sua rede social Twitter, ou LinkedIn, ou Facebook, ele vai fazer. Se ele quiser entrar em contato pelo formulário do site, porque você disponibilizou um formulário de contato no site, ele vai entrar em contato por esse meio. Se ele quiser ligar, ele vai ligar, caso você tenha deixado o telefone de contato, ou entrar em contato por mensagens do WhatsApp, enfim, ou ir no próprio e-mail dele e pegar o endereço de e-mail de contato, caso você tenha deixado na página de contato, e entrar em contato pelo e-mail através do serviço de e-mail dele, né? Então, quer dizer, são várias formas de entrar em contato. Esses são os famosos canais que aparecem aqui em cima, ó. No meu caso foi relações públicas, trocou o cartãozinho ali no evento XYZ e aí trouxe as informações aqui, tá? E aí eu tenho aqui outras que são mais específicas, como alerta de reserva, aprovação do status do projeto, aprovação do Project Service, tá? Esses dois eu reservo para o treinamento de Project, para serviços de Project dentro do CRM, tá? Não vai entrar no treinamento de vendas e saque, ele é específico para a área de projetos, vou até mostrar aqui, opa, voltei sem querer, mas tudo bem. Cadê? Olha aqui, ó, Project Service. Eu vou entrar só para você ver que é totalmente diferente o ambiente. Ó, eu tenho dashboards diferentes e eu tenho entidades totalmente diferentes. Por isso que não pertence ao mesmo treinamento. Entrada de hora, despesa, aprovação, projeto, modelo de projeto, painel, horas trabalhadas. Tá vendo que é bem voltado mesmo a um ambiente semelhante ao Project, tá? Vamos voltar lá onde nós estávamos. Deixa eu ver se eu consigo voltar só com o botão voltar. Consegui. E aí nós temos observação, OneNote e postar. Eu vou usar a última nesse momento, porque o que eu quero colocar aqui é muito simples. Tá? Então eu vou colocar uma observação. Quando eu uso esse recurso de postar, é importante você perceber que o que eu posto aqui é uma informação interna. O cliente não vai visualizar isso aqui. Isso aqui é para o meu time de vendas, para poder eu informar o meu time o que está acontecendo com aquele registro, para eles não ficarem vendidos quando entrar em contato com o cliente. Eu posso fazer um search, uma pesquisa na linha do tempo, sobre itens que já existem, informações que já existem, para não postar nada repetido, redundante. E aí, se eu notei que não existe nada, vou pesquisar, por exemplo. Como não tinha nada mesmo, então não trouxe nada. Se tivesse pelo menos um outro registro do tipo postagem, ele puxaria para mim aqui, obviamente começando com A, que foi o caractere que eu digitei. Como eu não tenho, agora eu posso inserir uma postagem, então. Eu posso dizer o seguinte: encontrei o perfil social do lead, que ainda não é um cliente, eu não posso esquecer, tá? Do lead no LinkedIn. Digamos que eu encontrei. E solicitei conexão. Tá vendo? Parece que isso aqui não é importante, mas é. É sim. Porque na hora que eu tentar entrar em contato com o e-mail, o cliente pode estar em reunião e o e-mail só fica no Outlook do desktop da mesa dele, ou do notebook, enfim. E aí eu ligo no telefone, a atendente lá, ou a colega de trabalho que fica próximo da mesa, puxa do ramal dele e fala, está em reunião. Muitas vezes o seu cliente potencial, o seu lead, seu prospect, ele está em reunião o dia inteiro. Já peguei muitos leads assim, é normal.
Tem gente que vive de reunião, né? Sai de uma entre outra, enfim, está muito ocupado. Às vezes não é nem reunião, mas está ali fazendo uma atividade e não pode atender, né? Pelo menos em determinados dias da semana, né? Geralmente segunda, sexta, que é o começo e o final da semana de trabalho. E aí você possivelmente pode utilizar outros meios de contato que geralmente o cliente ele vai visualizar, a não ser que tenha o e-mail no celular, que é muito comum hoje você ter sua caixa postal também no seu mobile. Mas tem clientes potenciais, tem pessoas que trabalham muito mais com rede social, né? Ainda mais o LinkedIn, que é uma rede social voltada para o ambiente, para o âmbito profissional. Tem o aplicativo lá da rede social, ao invés de ficar vendo e-mail. Ou, de repente, ativou as notificações da rede social, do aplicativo de rede social mobile, mas não ativou do e-mail, porque não quer ser incomodado, são muitos e-mails por dia. Então, vai que ele está numa reunião que ele possa digitar, mas não possa telefonar, atender telefonema, não vá atrapalhar. Não é certo isso, né? Reuniões tem que ser ali, você tem que estar focado. Mas, de repente, está numa pausa, está num coffee, alguma coisa, e aí você manda uma mensagem aonde? Na rede social dele, no LinkedIn, tá? É onde ele vai ver. Fala, nossa, olha, entrou em contato aquele fornecedor comigo. Peraí, deixa eu ver se tem e-mail. Eu ia almoçar agora depois que eu saísse, mas vou dar uma batidinha no e-mail. Pronto, aí, ó. Já consegue resolver, consegue ter um retorno mais rápido, porque você usou um outro tipo de conexão. E isso eu só consigo ter a visão se eu publico na linha do tempo. Então nunca deixe de utilizar a linha do tempo, é uma recomendação muito válida. Olha lá. A postagem vem com a identidade de quem postou, com a foto do sistema, tá? Com o ícone correto, tá vendo? Aqui é um ícone de chat de bot com o bot. E aqui, ó, postagem humana, tem o bonequinho, tá? Postagem de Maurício Casemiro, ó o conteúdo. Encontrei o perfil social do lead no LinkedIn e solicitei conexão. Data, horário de postagem. O que as pessoas podem fazer aqui? Podem curtir, podem dar um like, ó, vai aparecer aqui embaixo. Caso fui eu mesmo, né? Você gosta disso. Se for outra pessoa, vai aparecer o nome da outra pessoa. E a partir da segunda vai aparecer um número aqui. 2 pessoas gostaram disso, 3 pessoas, igual nas redes sociais. Tá? Eu posso responder essa mensagem se eu for uma outra pessoa. Tá? Eu vou mostrar um exemplo depois. E posso excluir. Só que atenção, eu só posso excluir uma postagem se eu sou o dono dela, se eu sou o owner. Eu não posso excluir uma mensagem que não é minha. Tá? Então, fiz uma postagem aqui muito simples, ok? Vamos interagir nessas postagens aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar rapidamente um usuário aqui, sem muita demora, para a gente começar a interagir. Pois bem, agora eu vou entrar com outro usuário aqui, o usuário do Giovanni, e veja, vou fazer o mesmo processo, tá? Ele tem o acesso, ele é gerente de vendas. Eu vou lá para a área de vendas, clientes potenciais, veja que não aparece para ele o registro, porque ele é o meu registro, eu criei no meu perfil. Então, o padrão do filtro de exibição são os meus clientes potenciais, referido ao usuário que está logado. Se ele mudar o filtro e colocar simplesmente clientes potenciais abertos, aí ele vai ter a visão de quem que é. Ah, não é dele, é do Maurício, inclusive dá para checar aqui, ó, com um cartãozinho de pessoa. Mas agora sim ele pode entrar e tem acesso ao que já foi desenvolvido dentro desse registro lá dentro. Bom, e uma vez que ele já viu aqui, tá vendo? Ó, tem a mesma visão da linha do tempo, ele pode também curtir. Ó, você e mais uma pessoa curtiram esta postagem. Ele pode responder, tá? Dizendo que ótimo, vou colocar assim, que ótimo. Assim temos mais um canal de comunicação com o lead. E vai postar. Ou Enter, ou clica aqui, ó. Ele gera uma thread em cima dessa conversa, tá? Se eu vier agora na minha visão, dá um F5. Ó, eu já tenho a postagem original e tenho as respostas aqui dos outros usuários do time Dynamics que está tratando, ok? Dentro aqui de participantes, eu posso criar uma conexão, eu posso pesquisar um registro aqui. Como para essa oportunidade eu tenho apenas uma única pessoa relacionada, que é o próprio Fernando Gomes, né, o nosso cliente potencial, então não vou relacionar mais ninguém participante.
Se eu tivesse o Fernando, tivesse a Patrícia, que é da área de RH, a Amanda da área do financeiro, eu ia relacionar dizendo quem é o contato técnico, quem é o tomador de decisão, quem é o influenciador, a pessoa de RH, né? Nós temos esses pontos focais dentro de perfis de clientes potenciais e a gente pode controlar isso por aqui também. E aí eu posso colocar aqui um telefonema. Digamos que eu tenha que telefonar para ele amanhã. Como é que eu vou fazer? Abre-se essa barra lateral direita. Eu vou colocar o assunto, que é primeiro contato. Vou colocar entre parênteses aqui. Levantamento de necessidades. Ok? Direção de saída, quer dizer, a gente vai ter que fazer essa ligação para com ele, então vai ser de saída. Se eu clicar aqui, eu tenho entrada e saída. Tá? Se for entrada, ó, chamada de Fernando para Maurício. É bem inteligente essa parte. Se eu coloco saída, ele já ajusta de novo de Maurício para Fernando. Tá? Quem é que vai ligar? Eu sou o proprietário, mas é eu que vou ligar? Pode ser que sim, ou eu posso fechar e selecionar uma outra pessoa para realizar essa atividade de ligação. Ok? O telefone é o mesmo, pode ser um outro, que eu queria entrar em contato com ele amanhã. Vou tentar contato no comercial. E eu posso colocar ainda uma descrição dizendo o seguinte: não esquecer de levantar, aliás, suporte mensal, né? Quantas máquinas Windows o Fernando possui no seu parque? Parque tecnológico, parque de máquinas, e quais as versões de Windows com as quais, porque pode ter mais, né? Com as quais trabalha. Então, se é um ponto de atenção, eu posso colocar aqui em descrição. A duração, você pode prever aqui uma ligação de 30 minutos, 15 minutos, tá? Vou colocar aqui 15 minutos. Isso aqui é só uma previsão, tá? E data de conclusão, vai ficar para amanhã? Então, vou colocar aqui, ó, dia 22, que horário? Vou ligar umas 10 horas. Então tá aqui, faço o ajuste. Qual é a prioridade? A gente está no início das tratativas, vamos deixar aqui normal, tá? Referente a Gomes Fernando, ao ícone de cliente potencial. É o meu registro de cliente potencial, tá? Posso salvar e fechar, ou salvar e já criar uma nova atividade em seguida. Nesse caso eu quero salvar e fechar. Nesse momento salvando, e veja, eu gerei aqui, ó, uma ligação de saída ao ícone de telefone. Ela está ativa porque ela não foi concluída e está aqui a descrição do que eu tenho que fazer. Se eu quero mais detalhes, eu clico em cima e ele mostra todos os detalhes do que eu tenho que fazer. Nesse momento eu posso fazer uma reatribuição, delegar essa tarefa para uma outra pessoa. Por exemplo, se eu fosse delegar aqui para o nosso colega de trabalho Giovanni, eu clico aqui, atribuído a mim, eu mudo usuário ou equipe e venho procurar ao Giovanni aqui. Só atribuir. Tá vendo que legal? Faço atribuição de um usuário para outro. Quando eu quiser concluir, eu fecho a atividade ou adiciono ela numa fila. A gente vai falar de fila de atendimento mais para frente. Eu posso abrir o registro ou excluir ele. Abrir o registro me permite ter uma visão 360 graus. Olha só o formulário preenchido e pronto aqui, ó. Assunto, chamada de para, telefone, a direção é de saída, a descrição, ou seja, as observações da ligação, é referente a e a duração. Ela é de prioridade normal, data de conclusão está programada para amanhã, dia 22, o status dela está como aberto, o proprietário é o Maurício. Em item relacionado, ainda posso criar uma conexão ou um histórico de auditoria. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para o registro, e aí eu posso criar um outro tipo de apontamento aqui, do tipo compromisso. Isso vai consumir a minha agenda, tá? Então, quem são os participantes? Ó, eu tenho aqui todos os participantes possíveis. Pessoal interno, pessoal que está nos contatos, pessoal que ainda é cliente potencial, tá? Então, eu posso amarrar os participantes opcionais. O obrigatório, é claro, é o próprio registro, tá? Mas eu posso colocar um opcional nesse momento. Então, Ana Paula, posso colocar um outro registro, como, por exemplo, envolver o Giovanni, que é colaborador, na reunião, e com ele junto, por que não? E com ele apresentar o produto. Então, o assunto aqui vai ser apresentação comercial. Vamos lá fazer uma primeira visita
no nosso cliente potencial para fazer uma apresentação comercial dos nossos serviços. O local vai ser o local do cliente, o local da empresa A. Então eu vou colocar aqui o mesmo endereço. Colocar só rua, número e cidade. Okay? Ou poderia colocar algo mais genérico, como o escritório do cliente, endereço do cliente, só para fazer a associação. Tá? Quando que vai ser minha reunião? Bom, ela vai ser, eu vou fazer uma ligação para ele amanhã, então a reunião vai ser no próximo dia. Vai ser no dia 23, às 10 horas também. Ligação no dia 22, tudo der certo, reunião no dia 23. Hora de término, mesmo dia, claro. Aí eu vou colocar meia hora depois, ou uma hora depois. Vou colocar uma hora depois. Se eu tivesse clicado aqui, eu também tinha os períodos de tempo já cadastrados, tá? Para trabalhar. Ou eu clico aqui, ou eu preencho na mão, tanto faz. Ó, vou escolher 11 aqui clicando. Ok? É uma reunião de dia inteiro? Ainda bem que não, já pensou cansativo? Mas poderia ser um apontamento mais cumprido aí, né? Se fosse, por exemplo, um compromisso já de entregabilidade. A descrição, levar notes mais PPT, que seria a apresentação aí, né? Para rodar lá no cliente. É referente à prioridade normal. A qualquer momento eu posso alterar aqui a prioridade, o nível de prioridade. Vou salvar e fechar e você vai ver que isso vai ser colocado como um apontamento. Olha só, posso exibir o registro aqui, ele mostra esse cartãozinho a qualquer momento, mas eu posso também exibir aqui. Tá? Ó, cliquei, ativo, e aí eu posso visualizar no formato completo aqui essa atividade. Tá? Olha que interessante. Ele vai consumir minha agenda, é uma atividade de compromisso. E aí eu posso colocar uma tarefa simples que não envolve agenda e não envolve telefonema. Aqui é simples. Eu posso colocar uma atividade interna, que é de enriquecimento de dados. O que é enriquecimento de dados? É você passar pelo seu registro, seja ele uma conta, um contato, um cliente potencial ou até uma oportunidade mais para frente, mas mais cliente potencial mesmo, conta e contato, que são cadastros básicos iniciais e necessários para rodar a própria oportunidade de venda, né, e inicialmente o cliente potencial. E a gente colocar aqui o que a gente encontrar de informação complementar. Muitas vezes o que a gente tem no cartãozinho de visita ou no e-mail que a gente recebe são informações muito básicas, como nome, e-mail e muitas vezes nem telefone tem. Só que a gente fazendo pesquisa na internet, a gente acaba encontrando rede social, a gente acaba encontrando telefone, WhatsApp. Isso é enriquecimento de dado e tem que ser feito também. Quanto mais completo um registro está, melhor ele está preparado para continuar no fluxo de negócios. Tá? Então, vai ser uma atividade de enriquecimento de dados. Então, vou colocar aqui, pesquisar redes sociais, informações mais completas do lead. Vai ficar mais curto, né? Lead é cliente potencial. Essa pode ser feita hoje. A gente está quase virando aí a data, estou fazendo de noite esse treinamento, mas digamos que estejamos no horário comercial aí. E aí não vou bater, né? Porque para o horário comercial ele já sabe que vai entrar em atraso. Então, eu vou falar aqui para dia 22, isso pode ser feito no comecinho do dia, porque isso aqui é uma atividade que pode ser feita internamente, sem envolver o cliente. Posso até delegar para outra pessoa, mas quero deixar para mim mesmo nesse momento. Eu já mostrei como se delega, é muito simples. Tá? A prioridade é normal, tá? Vou até colocar como baixa aqui, e aí em 15 minutos eu consigo fazer isso para esse registro. Olha lá. Tá vendo? E ele vai colocando na minha timeline, conforme eu vou registrando. Tá? Todas estão ativas. Vamos completar uma para ver como é que se comporta. Tá? Se eu fiz o que eu devia fazer, fui lá no registro de cliente potencial e fiz enriquecimento de dados, eu posso a qualquer momento aqui completar simplesmente clicando em fechar a atividade, ou se eu quero um formato mais completo de visualização, eu clico em abrir registro e olha só que interessante, eu marco como concluído. Eu poderia fechar a tarefa, caso eu não tivesse conseguido completar ela por algum motivo, eu poderia excluir essa tarefa
eu poderia atribuir, adicionar a uma fila, como eu já expliquei, mas eu também posso marcar como concluído caso eu tenha concluído com sucesso. Então, marcar como concluído e está aqui. Olha lá, encerradas. Aí eu posso, a partir de agora, fazer filtros. Olha que interessante os filtros. Me traga só as postagens. Aí ele traz o que é postagem. De bot e postagem humana, que tem thread, que tem comentário, que tem engajamento. Ah, me traga só atividades. Eu faço um select box aqui. Olha lá, só as atividades. Me traga por tipo. Eu quero só os compromissos, só as tarefas, só os telefonemas. Me traga por status, eu quero só as ativas ou as encerradas. E se tiver alguma atrasada, ele também cria o status de atrasada aqui. Por data de vencimento, nos próximos 7 dias, 24 horas ou 30 dias. Ele mostra entre parênteses, inclusive, quantas tem nessa categoria. E por data de modificação, também ali num range de datas. Tá? O filtro é bem legal porque ele me possibilita fazer esse gerenciamento quando eu tenho uma timeline grande aqui. Tá? Eu posso inserir uma anotação muito rápida, incluindo título, incluindo descrição e colocando anexo, inclusive. Tá? Isso eu consigo não através do mais aqui, mas eu consigo aqui, ó, diretamente, clicando em inserir uma anotação. Aí tem título e eu posso formatar, inclusive. Colocar link, o que é bem legal para levar para outros lugares. Tá? E posso incluir uma observação. Então vou colocar aqui, ó, observação 1, corpo da observação 1, só para ficar bem genérico. Okay? E aí eu vou colocar a formatação básica aqui. Tá? Poderia colocar um marca-texto, enfim, formatação é formatação, levar em um link para fora e assim por diante. Vou adicionar para você ver que o ícone, ó, fica sobre a anotação também com título. A diferença da anotação para a postagem é que a postagem não tem título, né? Aqui, ó, postagem de Maurício Casemiro é só o corpo. E a anotação, ela tem um título aqui mais forte. Tá? O ícone muda, você pode editar ela, mas não tem ferramenta de engajamento. E a postagem tem, eu prefiro a postagem muitas vezes. Que eu posso dar like, unlike e posso responder, criar uma thread com ela aqui, uma conversação. Tá? Eu posso trazer o meu bloco de anotações do OneNote e fazer uma anotação atrelada a essa postagem. Okay? Ele vai abrir aqui o meu Microsoft OneNote atrelado a essa postagem, e aí eu seleciono, ó, não posso ter o bloqueador de pop-up ligado, senão ele vai bloquear. Vamos tentar de novo. Mais OneNote, vamos esperar ele trazer, ó, trouxe em outra guia. Ó lá, eu tenho um bloco de anotações do Microsoft OneNote, e vou dar um título aqui, título de página, que é bem legal porque eu estruturo melhor as informações. Ok? E aí eu tenho aqui as seções, as subseções das páginas e eu posso organizar isso de forma bem estruturada as minhas informações. Referente ao site GED CRM Fernando Gomes, ao registro de cliente potencial. Qualquer coisa que eu faça aqui, ele já faz a alteração para mim e ele vem para cá como uma anotação de OneNote. Dessa forma, eu consigo trabalhar aí tranquilamente com vários tipos de atividades no acompanhamento diário das tratativas de CRM com um registro do tipo cliente potencial, né, um registro lead no meu Dynamics 365 para vendas. Até a próxima aula.